Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz as últimas informações do mercado da bola do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Possível saída no Tricolor, o Tricolor quer permanecer, o São Paulo quer manter jogadores nesse momento e até contratar também. Hernan Crespo chegando aí, está observando tudo, está começando o trabalho dele. Alan Franco, Hernan, São Paulo fez uma proposta para renovação de contrato, já vem conversando há algum tempo. Será que vai dar bom? Como é que está isso? A linha do tempo dessa situação do Alan Franco é a seguinte: o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco. O Alan Franco foi contratado lá atrás, quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. Só que o São Paulo não pagou a comissão para os empresários. Essa dívida está lá ainda. A gente sai de um e vai para outro falando de dinheiro e de problema financeiro do mesmo jeito. São Paulo não pagou nenhum real nenhum dólar, nenhum real dessa comissão para os empresários quando o Alan Franco veio lá do Atlanta United para o São Paulo, né? Aí que acontece? Chega perto da renovação, entra no último ano de contrato do Alan Franco. Vamos renovar? Beleza, vamos renovar, mas e a comissão lá de trás? E aí ficou naquela coisa, não, vamos ver. E o Alan Franco está fazendo isso aqui, ó, no São Paulo. Começou a ter grandes atuações. E aí quando foi se aproximando o período de pré-contrato, que ele já pode assinar agora, em julho, começou aquela correria, vamos renovar, aquela coisa toda, especulações de Palmeiras. Eu falei com pessoas do Alan Franco e me negaram a informação de que o Palmeiras nunca procurou. A resposta foi, inclusive, uma resposta que eu ouvi do Palmeiras, de que não precisa de zagueiro. O Palmeiras tem 5 zagueiros. Não haveria necessidade de querer furar o olho de um rival. Então, assim, começou uma discussão. E aí o São Paulo chamou os empresários e falou, beleza, vamos fazer uma negociação a parte dessa questão do que o São Paulo deve e vamos fazer uma proposta separada da renovação. Beleza. A negociação já está correndo por fora na questão dos empresários. A relação dos empresários com a diretoria, com o Belmonte, com o Rui Costa, com o Nelson Ferreira é muito boa. A relação deles é muito boa. E está acontecendo. Não vai ser esse o problema. Já foi um problema meio que superado. O São Paulo enviou a proposta. São 2 anos de contrato, aumento salarial, aumenta a luva, e o Alan Franco achou ok. Uma boa proposta, tal. E estão discutindo agora os moldes desse contrato. Puxa um pouquinho dali do salário, puxa um pouquinho ali da multa, puxa não sei o que dali e tal. Vai chegar a uma renovação. As partes estão otimistas de que essa renovação vai chegar. E aí, quando que isso vai acontecer? Me disseram que no máximo em 2 semanas. Por quê? 2 semanas já é o período em que ele pode assinar o pré-contrato. Então, o São Paulo não quer que ele entre no período de assinar pré-contrato, porque quando entra o período de assinar o pré-contrato, liga alerta em vários clubes. Sim. Porque os clubes já sabem. São Paulo fica vulnerável. Fica, e aí começa a ligar e clubes oferecem mundos e fundos, o cara fala assim, quer saber, vou assinar. Então, assim, é clube de fora, é clube argentino, é clube árabe, é não sei o quê, é MLS. Aí, quando você vê que você tem que competir com moeda de fora, aí babou. E aí o São Paulo não quer isso. Então, o São Paulo entende que o jogador está feliz aqui, gosta do clube, os empresários têm boa relação. Então, a tendência é que em 2 semanas isso se resolva. Tá correndo aí, tem que se encaixar nessas 2 semanas para... Tá fechado, tá sacramentado? Não tá. Mas a tendência é acontecer. Certo. E Juan Tressoldi? Aí é que tá o São Paulo, né? Porque a gente fala, tá fechado o negócio, vai acontecer então, e tal, aí tem reviravolta. Aí tem reviravolta. O homem estava voltando lá para o Sassuolo, né? Não chegou a um acordo, porque também o clube italiano não estava confiando muito no São Paulo, porque já atrasou uma parcela lá atrás, já teve uma dívida, mas o São Paulo continua insistindo para tentar manter o jogador. Então, estava batido o martelo de que ele voltaria. Já estava tudo pronto para ele voltar e o São Paulo tenta uma última cartada, né?
A diretoria de futebol está trabalhando intensamente desde hoje de manhã cedo, já troca de documentação, troca de e-mail para cá, troca de e-mail para lá. E aí o Sassuolo está tentando ser convencido de que um reempréstimo seria bom. E aí é um modelo novo de negociação com um reempréstimo para o São Paulo pagar o jogador a partir de 2026. Não no final do empréstimo, mas a partir de 26, porque aí entra no outro ano fiscal, aquela coisa de balanço. São Paulo está grave, crise financeira também. Então, o São Paulo está tentando. E aí recupera o jogador e fica com o jogador à disposição, já que o Crespo vai usar 3 zagueiros e precisa de ter 5 zagueiros ali para você ter um elenco e não ter que ir ao mercado para contratar outro jogador. Tem que ter opções ali, opções, né? Então, essa situação deve ser resolvida entre hoje e amanhã. Bem lembrado, né? Como a passagem do Crespo pelo São Paulo, vou falar, foi uma passagem, né? Não, ele foi campeão. É campeão, mas foi ficou campeão, pouco tempo, não, ficou claro. pouco tempo, mas foi campeão tirando São Paulo da fila. Uma fila, não era fila gigantesca, mas era uma fila considerável. Janela, quase uma década, 9 anos sem títulos, foi uma conquista muito importante contra o Palmeiras do Abel. Então, só que foi uma passagem curta e era isso que eu me referia, né? Foi uma passagem intensa, então, porém curta. E essa passagem intensa foi durante a pandemia, então ele não viu, não jogou para a torcida, não jogou para um estádio lotado, né? Ele falou sobre isso, inclusive, num dos primeiros contatos. E aí lembrava que também por causa disso, a história dele ainda não estava completa no São Paulo, porque embora ele tenha se despedido com o título, ele não teve contato com a torcida não, né? Porque alguns representantes, a tarde já conta pra gente, 5 mil pessoas contra o Santos, puderam trocar calor, né, ali pessoalmente. Mas não viu um estádio lotado, não viu uma festa bacana. E agora ele tem as noites de Libertadores, sim, pelo menos uma, né? De Libertadores não. Uma tá garantida. Uma tá garantida. Aí depois é com ele. Então, que é diferente também no Morumbi. Vai ser bem interessante para ele essa sensação. Eu acho que, embora a passagem tenha sido curta, talvez pudesse ter sido mais longa, tá? Eu não acho que o trabalho tenha sido... Se você analisar, às vezes você olha para trás, né, você faz a análise do que veio depois, e aí você chega à conclusão de que aquilo que estava ali no passado não era tão ruim assim. Porque o pior pode ser o próximo, né? Sim. Isso é verdade. Mas deixa eu te falar outra coisa. Teve um ponto, e a gente viu isso se repetir agora recentemente com o Dorival. Teve um ponto que eu acho que contribuiu muito para esse desligamento, que foi o Rogério Ceni também ter saído do São Paulo, também ter saído do Flamengo. Quando ele fica livre, e era uma sombra forte, pesada, coincidência ou não, o São Paulo também se despede do Crespo. Recentemente, isso aconteceu com o Dorival, né, Vini? Na seleção. Quando a gente começa a entender que o Dorival não vai seguir, um monte de clube resolve desligar. E ele acaba indo para um que nem entrou, né, no leilão inicial, pelo menos. O Dorival, ele chegou a ser uma sombra, sim, para o Zubeldia. E se o Dorival, que teve um título de Copa do Brasil pelo São Paulo, era uma sombra, o que dirá Rogério Ceni? O Rogério Ceni era uma sombra muito pesada mesmo para o Crespo, e eu acho que foi isso que abreviou a passagem dele. Eles chegam com os mesmos objetivos, né? O Crespo chega com o mesmo objetivo que tinha o Zubeldia nessa passagem até aqui. Nas Copas tudo muito legal, campeonatos curtos de mata-mata legal. Agora, no Brasileiro, o Crespo foi demitido também porque estava mal. Estava quase na mesma colocação. Quando o Crespo sai, ele sai na 14ª colocação, com poucas vitórias. Foi ter a primeira vitória só na 10ª rodada. Trabalho bem parecido com o Zubeldia. O Crespo também sofreu muito com o departamento médico lotado. Vamos ver como é que vai ser nessa segunda passagem. E na apresentação, ele já fala uma coisa que é música para meus ouvidos. Onde as pernas não chegarem, o coração chegará. Não. O que é bom também, é bonito. Futebol não tem documentos. Porque ele é perguntado sobre os meios. É uma semana de frases maravilhosas sobre futebol. Não, pra mim, até agora, não. Na ponta, nós temos o cemitério de favoritos. Uma das maiores frases da história do futebol. Essa é boa mesmo. Nem Prancha, Gentil, Cardoso, nenhum desses filósofos da bola antigos. Ninguém vai bater paiva, eu acho. Mas, enfim, essa aqui é boa também. Futebol não tem documentos, porque ele diz que não se importa. Aliás, não é nem que não se importe, né? Que parece que é meio descaso. Não.
que ele vê a Juventude sim com potencial e ele vai olhar para os meninos revelados, os made in Cotia, né? Até porque Com carinho. não tem muita outra... A saída é essa, né? Mas deixa eu E falar já uma foi coisa pra contratado, falaram pra ele, olha, o que tem tá aí, tá? Você não... Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Olha o que o Alacian tá fazendo. Então, o Alacian deveria ter sido observado com mais cuidado ainda, né? O E vai Alacian parecer ser óbvio. banco do banco, aí não dá. E vai parecer óbvio que eu vou falar, e é óbvio mesmo, Então, mas Ney. para aparecer, tem que jogar. Não Obrigada, adianta aparecer no treino, né? Ou você coloca o moleque para jogar e aí a gente vê, esse aqui não tá muito pronto, deixa, dá menos minutos. Quem tá pronto vai ganhando mais minutos e vai atropelando. E de preferência colocar no time organizado, né? Porque Também. se colocar um jogador bom no time bagunçado, a chance é pequena, tá? Mesmo com 18, 19 mas aí anos. para você achar isso aí no Brasil, você, dos 20 da Série A, você vai listar 5 só. O Mas resto o não pode... técnico tem que organizar O resto não e aí pode lançar. lança. E vamos trazer mais algumas informações dessa chegada de Crespo e aí como ele vai aproveitar esses garotos da base. Abre aspas para a matéria, veja as opções da base para Crespo utilizar no São Paulo. Treinador diz que não vai se importar com a juventude dos garotos revelados em Cotia e promete espaço na equipe principal. Abre aspas, futebol não tem documentos, uma fala de Crespo. Tema de constantes debates durante o trabalho de Zubeldia, o uso da base foi abordado na primeira entrevista de Crespo. Abre aspas para a fala dele, para mim o futebol não tem documentos, que tenha 38 ou 18. Pessoalmente é exatamente o mesmo. Quem merece jogar, vai jogar. Que demonstre que pode jogar. Comigo não tem nenhum problema. Os jogadores que vêm de Cotia merecem jogar? Comigo não será problema. Não ligo para documentos. Se merecer, vai jogar. Não tem diferença entre brasileiro, estrangeiro ou Cotia. O que importa é quem joga bem e merece jogar. Não tem diferença se é um menino. Os goleiros Leandro e Young, o lateral esquerdo Patrick, os meios campistas Negruti, Pablo Maia, Rodriguinho e Matheus Alves e os atacantes Henrique, Lucas Ferreira e Ryan Francisco são as opções de Crespo, reveladas em Cotia e que estão no elenco principal. O mais veterano é o Pablo Maia, com 23 anos, que foi promovido ao profissional na temporada de 22 e inclusive já foi campeão da Copa do Brasil na temporada de 23. Em contrapartida, outros da lista têm dificuldades para se firmar no time titular e também na equipe principal. Os goleiros Young, Leandro, por exemplo, sequer entraram em 2025. Já o lateral esquerdo Patrick jogou só 4 vezes e perdeu espaço para Wendel e Enzo Dias. O volante Negruti tem só uma partida na atual temporada e também não tinha espaço com o Zubeldia. Enquanto isso, Henrique, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco vivem momentos parecidos. O quinteto foi promovido ao elenco profissional na última temporada e nessa temporada carregam a expectativa da torcida de que merecem mais oportunidades. Deste grupo, quem mais jogou nessa temporada de 25 foi Lucas Ferreira. O atacante de 19 anos disputou 22 partidas e se tornou titular absoluto do time, comandado pelo ex-treinador Zubeldia. Quem vive a maior expectativa de ser utilizado por Crespo é o centroavante Ryan Francisco, artilheiro nas categorias de base do Tricolor, disputou 14 partidas nessa temporada e marcou 3 gols, depois de ser campeão da Copinha. Recheado de garotos revelados em Cotia, o elenco Tricolor se reapresenta nesta quinta-feira. Enfim, essa foi uma matéria aí do GE.com trazendo essas informações de como o Crespo vai utilizar esses garotos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!